A partir de agora, a Rádio Educadora apresenta Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro, Neguinho e Ramon Alves. Voz das Comunidades. Voz das Comunidades. Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Sábado, 18 de julho. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Mateus 12, versos 14 a 21, é como se fosse um resumo do ministério de Jesus, ou daquela etapa da missão que Jesus cumpriu. Diz que ele resolveu se retirar, e a gente já viu por quê. Ele notou que a palavra dele, o testemunho dele, a proposta dele não tem sido entendida. E o Evangelho diz que ele tem que refazer, reavaliar o modo de cumprir sua missão. E ele fez isso a partir da Bíblia, escutando a Bíblia, como se alguém de nós estivesse em crise, abrisse a palavra do profeta Isaías e fosse descobrir lá dentro o que é que Deus está pedindo de mim hoje. E Jesus fez isso e descobriu nas palavras, nas escrituras do profeta Isaías, a profecia do servo sofredor. E ele disse: é isso que eu quero para mim, é isso que Deus me pede. Quer dizer, é aquele, aqui está o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Ele não vai discutir, não vai gritar em voz alta, não vão ouvir a voz dele na rua, ele não vai quebrar um caniço já rachado, ele não vai apagar a vela que ainda está queimando. Então, portanto, ele não vai exercer a missão dele a partir do poder, a partir do milagre. Na cruz, os discípulos vão ouvir, lá de longe, onde eles estavam escondidos, vendo aquela coisa horrível acontecer, só as mulheres estavam mais perto, e eles ouviam os soldados no pé da cruz de Jesus dizer: se você é filho de Deus, desça daí, você não é filho de Deus, você não pode. Para que você está aí pregado? Para que você está aí sofrendo? E, entretanto, ele não desceu. Quer dizer, ele escolheu cumprir a missão dele como servo de Deus, servo do povo, como pequenino, como pobre, como servo sofredor do profeta Isaías, e não como filho de Davi, rei poderoso, libertador. Hoje nós temos, gente, no cristianismo, grupos que continuam falando de Jesus com esse messianismo vitorioso, maravilhoso. Ele vai descer nas alturas, é o meu rei, é o meu imperador. E eles olham Jesus como se olha um rico do mundo, ou uma espécie de super-homem, ou Batman, de filme norte-americano. E esse não é o projeto de Jesus. O cristianismo evangélico é o cristianismo que aceita que Jesus cumpra a sua missão e venha nos libertar a partir da pequenez, a partir do serviço e a partir do amor, mesmo o amor não correspondido. É esse o nosso caminho, é isso que a gente quer para a gente na vida. Um grande abraço a vocês, Deus abençoe, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser.
Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro, Neguinho e Ramon Alves. Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo. Pois é, minha gente, muito boa tarde a você, sintonizado aqui na programação da Rádio Educadora, Rádio Povo de Deus. Pois é, minha gente, a partir de agora estamos no ar com o programa Voz das Comunidades, aqui pela Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, né? Muito obrigado a você, sintonizada, aqui na grande ilha de São Luís, nos municípios de São Luís, a capital, né? São José de Ribamar, parte do Lumiar e Raposa, e você também no interior do estado do Maranhão, muito obrigado por sua companhia. Você aqui na nossa grande região Nordeste, os 9 estados, você no Brasil, você no mundo, nos acompanhando via internet, através do nosso site www.educadora560.com.br, ou você também que baixou o aplicativo da nossa querida Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Educadora M, e está nos ouvindo. Muito obrigado por sua companhia. E um grande abraço ao professor Gibrano Lins, companheiro da caminhada das comunidades eclesiais de base, grande formador de lideranças das sedes e dos movimentos sociais lá de Mato Grosso. Daqui a pouquinho está nos ouvindo e daqui a pouquinho vai participar com a gente, bater um papo bacana aqui com a gente no programa Voz das Comunidades. Grande abraço. Primeiramente aqui hoje, sábado, dia 18 de julho de 2020, e eu sou César Soeiro. Desejo a você uma bela tarde e tudo de bom neste sábado, dia 18 de julho, né? E um grande abraço também ao nosso querido Neguinho. Neguinho está lá em Parnaíba, está curtindo, né? Com a família, retirado. Pois é, grande abraço, Neguinho. E um abraço também ao nosso querido Ramon Alves, que está nos ouvindo, nos acompanhando também na quarentena, ali no bairro do Bequimão, e ao nosso companheiro, cara do marketing aqui do programa Voz das Comunidades, Vicente Martins, ali no Coroado. Grande abraço, Vicente, tudo de bom, viu? É isso aí. Pois é, minha gente, vamos agradecer e abraçar toda a família Rádio Educadora, saudar os companheiros e companheiras, os irmãos e irmãs da família Rádio Educadora. E abraçando primeiramente o nosso querido Zé Carlos Santos na operação de áudio. Grande abraço, Zé. É isso aí, Zé Carlos. Grande abraço, meu irmão. Saúde e paz a você e bom trabalho aí no estúdio da nossa querida Rádio Educadora, no bairro Apicum, na rua Frei Querubim, bairro Apicum, no centro de São Luís. Pois é. E também abraçando os padres Cláudio, Roberto e Gutenberg Feitosa, diretores gerais aqui da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, e administração do Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. E assim, a toda a família Rádio Educadora, sinta-se abraçada aqui pela equipe do programa Voz das Comunidades. Bom, no programa de hoje, os destaques. Primeiramente, antes dos destaques, vamos aqui abraçar e agradecer aos nossos apoiadores, colaboradores, né? Mesmo em tempos de pandemia, a gente sabe que a dificuldade financeira é grande demais, e o pequeno comércio, o pequeno empreendimento está passando por grandes dificuldades econômicas durante a pandemia do coronavírus, né? Pois é, mas agradecemos ao nosso companheiro Joaquim e sua esposa, lá da Service Street, Alimentos Saudáveis, a maior variedade de produtos naturais a granel do Maranhão. Service Street, não vendemos apenas alimentos, comercializamos saúde. A Service Street Alimentos fica ali, na Avenida Colares Moreira, número 10, loja 1, Jardim Renascença, ao lado do Atlanta Center. E se você deseja, né, mandar um WhatsApp,
pedindo informações dos produtos, dos preços e tal, e fazer um pedido a Service Fit Alimentos Saudáveis, anote aí o WhatsApp, código de área 98, número 99268-3192, 99268-9268-3192, e o Instagram da Service Fit Alimentos Saudáveis é @ServiceFit, ServisFit de Tatu, São Luís, Service Fit São Luís, tudo minúsculo, junto, sem acento, sem tio. É o Instagram da Service Fit. Acesse lá e veja as novidades, os produtos, os preços e tudo mais. Tá bom? E agradecemos também ao apoio e colaboração da Livraria Paulinas Livraria. Fica ali na Rua de Santana, 499, no centro da capital maranhense. Telefone da Livraria Paulinas, 3232-3068. 3232-3068. E lá você encontra livros religiosos, de filosofia, teologia, autoajuda, mensagens para a vida, etc. Além de Bíblias, CDs, DVDs, cartões, cartazes e muito mais. Tudo isso pelo menor preço da praça em artigos religiosos. Paulinas Livraria, fica ali na Rua de Santana, 499, centro da capital maranhense. E um grande abraço a todas as irmãs paulinas. Pois é, minha gente, hoje no programa Voz das Comunidades, já tivemos aí como editorial, não tivemos a literatura de cordel do nosso querido Nildinho, que não deu para ele nos mandar, né? E estamos apresentando o programa aqui direto da nossa residência, é claro, com todas as cautelas, né, diante da Covid-19, da pandemia do coronavírus. Pois é, e hoje acompanhamos a reflexão do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, 14 a 21, feita pelo monge beneditino e teólogo da Teologia da Libertação, Marcelo Barros, pernambucano, e que foi ordenado padre em 1969 em Recife, na capital pernambucana, simplesmente por Dom Helder Câmara. Pois é, muito legal a reflexão do padre Marcelo Barros, como sempre, iluminado. Minha gente, daqui a pouco vamos trazer também uma fala muito profética e muito interessante para a gente ouvir enquanto cristãos e cristãs, independente de igreja. Alguém que diz que segue os passos de Jesus Cristo. É importante ouvir as palavras proféticas e comprometedoras do Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele participou da live do Frei Gilvander Moreira, das SEBs e da CPT, Comissão Pastoral da Terra, lá de Minas Gerais, e traz essa mensagem para nós daqui a pouco, né? Viu, Zé? Também vamos ter a participação do companheiro José Batista, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, e é membro da equipe de comunicadores das comunidades eclesiais de base SEBs da região Nordeste, em preparação ao 8º Nordestão das SEBs e ao 15º Intereclesial das SEBs, né? Então, Batista vai trazer informação, inclusive, sobre a 5ª carta da equipe ampliada de SEBs e de preparação ao 15º Intereclesial das SEBs, que vai acontecer em julho de 2022, lá no Mato Grosso, né? E essa carta foi caminhada a todas as comunidades eclesiais de base e a Igreja Católica do Brasil. Tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos ter também um bate-papo legal com o nosso querido professor Gibrano Lins, lá de Mato Grosso, já está nos ouvindo, e daqui a pouquinho fazer essa conexão via telefone, bater um papo com esse camarada da melhor qualidade. E também, lógico, se der tempo, trazer a carta de Frei Beto, que ele encaminhou aos amigos do exterior, fazendo exatamente uma reflexão da situação atual política, econômica e sanitária do nosso país, que, diga-se de passagem, não vai nada bem, né, minha gente? Pois é, você sabe disso. Está acompanhando, e o nosso país não vai nada bem com esse governo. Então nós vamos trazer a carta do Frei Beto também em nosso programa. Tá bom, minha gente? Mas agora, em cima de 2h16 em São Luís do Maranhão, grande abraço ao nosso querido Carlinhos,
lá da comunidade quilombola, Joaquim Maria, em Miranda do Norte, Diocese de Coratá, e Carlinhos, a liderança das comunidades quilombolas, movimento negro no Maranhão e também dos movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais aqui no Maranhão. Grande abraço, Carlinhos, a você e sua família e toda a comunidade quilombola, aí Joaquim Maria, em Miranda do Norte, Maranhão. Mas agora, Zé Carlos, vamos trazer então, já ouvimos o monge beneditino Padre Marcelo Barros, vamos trazer logo a banda maranhense Tribo de Já, na voz de Fauzi Baidu, e vai cantar para nós a música Faça de Democracia. É o que estamos vivendo nesse momento, que inclusive o governo fala de democracia, 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 mas é uma farsa. Então a banda maranhense Tribo de Já vai trazer para nós nessa música Faça de Democracia exatamente o que estamos vivendo politicamente aqui no Brasil. Vamos lá, Zé Carlos. Afoitos numa corrida de doidos, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar. Quem faz da sua ambição a sua razão de viver, escarnecendo o povo de toda uma nação, de riqueza e poder, não se importam se a muitos fazem sofrer. Uai, uai, oi, chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Uai, oi, chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Que dá mordomia e foro privilegiado a esses senhores desavergonhados e enche de benesses a quem de nós só escarneceu, exigiu respeito. Esse é meu direito, sou eu que pago o seu salário. Eu sou o povo sofrido, o povo do gueto, o povo oprimido e favelado, vítima da cobiça desses corruptos salafrários. Chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Os tolos correm como loucos em busca de falsos tesouros.
cavalos se atirando afoitos numa corrida de doidos, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro, Neguinho e Ramon Alves. Pois é isso aí, minha gente, estamos de volta em cima de 2 horas e 22 minutos em São Luís do Maranhão. Pois é, tivemos ouvindo então a banda maranhense Tribo de Já, né? E cantando a música Faça de Democracia. Pois é. E agora então, Zé Carlos, vamos ouvir então a fala do bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dom Vicente de Paula Ferreira. Ele participou de uma live na semana passada com o Frei Gilvander. Grande abraço, Frei Gilvander Moreira, das SEBs, né, Comunidades Eclesiais de Paz, e da CPT, Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. E nessa fala do Dom Vicente de Paula Ferreira, ele fala do compromisso que nós, cristãos e cristãs, devemos ter como pessoas religiosas que dizem que seguimos os passos de Jesus de Nazaré. E Jesus, que foi pobre, foi da periferia, foi filho de um carpinteiro e de uma mulher simples e humilde, Maria, nossa mãezinha, e que foi julgado injustamente, torturado, massacrado e condenado a morrer na cruz. Morte que naquela época era dada seria a pena máxima aos ladrões, aos criminosos, subversivos daquela época. Então, Dom Vicente de Paula Ferreira vem chamando a nossa atenção para a nossa profecia, para a nossa conduta enquanto cristãos e cristãs. Vamos lá, Carlos. Frei Gilvander, eu me sinto profundamente representado por todas as falas e me senti agraciado, dizendo assim a Deus: obrigado por estar participando de um momento tão importante, marcando na história também a minha posição, o meu testemunho. Aueri se diz na língua pataxó, dos nossos irmãos indígenas lá de São Joaquim de Bicas. Obrigado. Trazer a perspectiva do próprio Cristo, que é a construção, a inauguração do reino de Deus. Eu não entendo como que pode haver ainda esquizofrenia entre fé e vida, separação entre fé e vida, fé e transformação social, no coração daqueles que são atraídos pelo projeto de Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito todo o seu projeto de vida. E qual é o projeto de vida de Jesus? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Jesus, tudo aquilo que era considerado lixo na sua sociedade, ele trouxe para dentro, dizendo: bem-aventurados os pobres, os pequenos. Podemos dar vários exemplos. As prostitutas, os leprosos, cobradores de impostos, todas aquelas classes que eram excluídas, foi para elas que ele se dirigiu. E aquelas que eram dominantes, ele não teve nenhum medo de expulsar os rendilhões do templo, ele não teve medo de chamar de fariseus, de confrontar-se com Herodes. Então, nós temos aqui um projeto de vida para nós cristãos e que eu creio que faz consonância com todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade. Reino de Deus. Agora nós estamos num confronto direto desse reino de Deus com o reino de morte. Isso, quando o Frei Gilvander me perguntou se eu participaria dessa live, eu perguntei para ele: eu tenho outra opção a não ser dizer sim? Por quê? Porque, de fato, tudo aquilo
que contribui para o reino de Deus, esse é o nosso lugar, nosso endereço nesse mundo. Tenhamos dúvida disso. E não vou me compactuar com aquilo que é morte. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui. Sobre a questão do desgoverno, dos desgovernos que temos, sobre a posição do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, respeitando a todos aqueles que elegeram, porque ele está eleito no sistema de democracia, nós temos que ter hoje, como cristãos e homens e mulheres de boa vontade, a honestidade de pensar. E eu acho que pensar dói. E os ditadores, eles querem chegar exatamente ao ponto de matar o nosso pensamento. E aí você cria uma série de jargões e vai para ir isolando os pensadores. Aqueles que pensam mesmo de verdade, são críticos, avaliam a situação. E acaba nos ilhando em fronteiras com preconceitos, né? Questões preconceituosas. Mas eu quero dizer, por outro lado, que os profetas, eles são subversivos, eles são questionadores e eles não aceitam morrer antes da morte. Para mim, se eu deixo de pensar, se eu deixo de questionar e de participar de movimentos como esse, eu estaria morrendo antes da morte. Ou me omitindo, entrando para a história como omisso. Isso seria muito, muito doído, né? Muito doído para nós. Então, destacar mais uma vez, vocês já abordaram todos os argumentos para a gente dizer, entrar nessa luta pela democracia, enfim, vocês disseram praticamente tudo. Eu quero reforçar do lugar onde eu estou. Como membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, de norte ao sul do Brasil, nós temos conflitos agudos em nossa sociedade e nós estamos inspirados pela Laudato Si, tentando discutir outros projetos para a nossa casa comum, para o nosso planeta, para resolver crises agudas que são socioambientais, no caminho de conversão, que é aquele proposto pelo Papa Francisco, pela nossa igreja, a partir de Laudato Si. Quando eu me deparo exatamente com o oposto daquilo que a gente sonha, não tem jeito de a gente não se indignar. Ou seja, os projetos de flexibilização das leis que protegem o meio ambiente, a devastação do nosso sistema da Amazônia, ver sendo dizimadas as nossas culturas indígenas, quilombolas, ver o nosso povo da agricultura familiar sendo tragado por projetos de multinacionais, ver uma mineração que não para e, pelo contrário, que acelera o seu processo de extrativismo dentro do nosso território brasileiro, em plena pandemia, quando nós estamos sofrendo mais de 70 mil mortes, quase 2 milhões de infectados, entrando essa pandemia para o nosso interior, para todas as comunidades, nós assistimos a um governo que diz, vamos deixar passar a boiada, vamos flexibilizar tudo isso, um discurso totalmente incompatível com a nossa luta e com a nossa fé. Ou seja, é o reino de morte que está se imperando entre nós. Além de todas as falas que vocês disseram, então, desse lugar da ecologia integral e da mineração, eu não tenho nenhuma esperança nesse governo atual, infelizmente. E aqui eu trago, que algumas pessoas dizem assim, Dom Vicente, falar não resolve, temos que fazer. Olha, nós estamos fazendo. Eu trago aqui a memória dos nossos irmãos da Comissão Nacional de Ecologia Integral e Mineração. Eu trago aqui uma rede forte de atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho, que estão na luta com pessoas que são maravilhosas, preciosas, fazendo a diferença, não vendendo a alma ao ídolo dinheiro, que eu acho que quando fala em Deus, aí, essas modalidades de governo atual, na verdade estamos nos referindo a um ídolo. Alguém me disse assim, Dom, o mandamento não tomar o santo nome de Deus em vão nunca foi tão presente em nossa sociedade, e é isso que eu penso.
não tem nada de Deus. É tomar o santo nome de Deus em vão, quando eu tenho uma Bíblia de um lado e uma arma do outro. Cristão, com Bíblia na mão, que diz que tem Deus no coração e arma na mão, infelizmente, realmente precisa de conversão. Mesmo que não tenha arma, mas que apoie esses projetos, precisamos de conversão. Não tem jeito da gente fugir dessa realidade. Por isso que eu percebo que é mais do que justo que a gente não diga só fora Bolsonaro. Isso daí é fácil dizer, já temos argumentos assim convincentes e podemos passar e fazer muitas outras lives. O que nós também queremos mudar, ao mudar esse governo, é mudar um sistema neoliberalista, capitalista, que mata. Não há, se existe ciência, não há mais argumentos contra esse sistema, não há. Porque nós temos todos os dias, a começar pela minha luta em Brumadinho, com essa questão da mineração e tantos outros setores, que é um sistema que mata. Agora vocês imaginam que já estamos aceleradamente pensando no pós-pandemia, mas como se tudo fosse continuar do mesmo jeito. Não vai continuar do mesmo jeito, a natureza não dá conta mais de nós, nós temos que transgredir essa realidade e fazer uma verdadeira revolução ecológica, socioambiental, em nome, inclusive, de todas as vítimas que sofrem por esse sistema. Aqui eu colocaria também um ponto muito importante para nós, que é outro setor que eu estou empenhado nele na CNBB, o setor de educação e cultura. Meu Deus do céu, educação, parece cinismo, estão rindo da nossa cara. Olha o que está acontecendo com o nosso sistema, com o nosso Ministério de Educação. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, gente. Isso daí é um estilo de nos ludibriar, enquanto o que está acontecendo está lá no mundo da economia, com um sistema perverso, que vai tomando as suas decisões e passando por cima de todos os direitos que nós temos, inclusive dos trabalhadores, e aí fica nos divertindo na tela global dos meios de comunicação. Ministro que diz é doutor, mas é plágio, e não tem ministro da saúde, vem, faz isso para poder ludibriar a gente enquanto o nosso povo está morrendo. Nosso povo está morrendo. Pois é, tá aí então a fala do nosso querido o bispo lá da auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Dom Vicente de Paula Ferreira. Um pensamento iluminado, com muita clareza, né, dos compromissos que devemos ter com o próprio Evangelho de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que estar atento exatamente aos momentos, aos sinais da nossa realidade, né? A gente não pode dizer que professa, que leva as ideias de Jesus Cristo, sem saber de fato que Jesus Cristo é esse, né? É o Jesus, como disse aí no início, lá no início do nosso programa, o monge beneditino padre Marcelo Barros. A gente vê um Jesus rei, um Jesus rico, ou um Jesus pobre, que nasceu em comunidade pobre, na periferia de Jerusalém, né? Que não teve nenhum lugar para nascer, um lugar digno. Um Jesus que cresceu e depois morreu condenado, pregado em uma cruz. Pois é, torturado, condenado, sem uma chance de defesa. É esse Jesus que a gente professa? Pois é. Então a gente tem que estar atentos exatamente a isso, né? Bom, Zé Carlos, nós podemos trazer, enquanto o professor Gibran vem chegando aí por telefone, trazer logo a questão de José Batista, viu, Gibran? Vamos colocar o Batista aqui com a gente, José Batista de Juazeiro do Norte, trazendo as informações da articulação das SEBs aqui do Nordeste e também do Brasil, e vai falar um pouquinho sobre a carta da equipe ampliada das SEBs em preparação ao 15º Intereclesial das SEBs a todas as comunidades eclesiais de base SEBs do Brasil. E, pois é, vamos lá, Zé Carlos, então.
Boa tarde, você ouvinte deste programa Voz das Comunidades, você que está sintonizado com a Rádio Educadora AM 560 em São Luís do Maranhão. Boa tarde César Soeiro, Neguinho, Ramon, abraço a cada um de vocês em particular. Sou José Batista, falo de Juazeiro do Norte, cidade santa do Padre Cícero, celebrando aí a memória dos 86 anos da morte do Padre Cícero, nesse dia 20 de julho. Então, todos os romeiros aí do Maranhão, um grande abraço. Desde ontem, dia 16, começou esta celebração toda virtual. Que o Padre Cícero nos abençoe e abençoe a cada um de vocês aí. Trago para vocês o encontro de comunicadores do Nordeste que aconteceu nesta última quinta-feira. Fizeram os encaminhamentos na produção de vídeos para a mensagem de esperança a todo o povo nordestino. Sai do Maranhão, sai da Bahia. Produção também de textos a partir dos assessores dos regionais das SEBs. E agora os assessores serão convidados para desenvolver esse trabalho. E a construção da memória dos nordestões, desde o primeiro, e nós agora estaremos chegando ao 8º Nordestão, que será celebrado aqui no Ceará, na Diocese de Iguatu, com data ainda sem previsão de acontecer. Mas estamos aí aguardando. E trazemos aí a carta do 15º Intereclesial. Carta essa, que é a quinta carta, né? Na noite do dia 15 de julho de 2020, às 18 horas, aconteceu lá na paróquia de São Pedro Apóstolo, lá na cidade de Pedra Preta, no Mato Grosso, a celebração da Santa Missa. Lembrando que é horário local, né? É presidida pelo pároco padre Adilson Lopes de Assunção, o mesmo autor também da carta, e fez toda uma explanação nesta celebração que aconteceu. Mais notícias sobre esta carta nós trazemos com ela, Marilza Chuína, diretamente de Cuiabá. Eu sou Marilza Lopes Chuína, de Cuiabá, Mato Grosso, do Secretariado para o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. Carta às Comunidades rumo ao 15º Intereclesial. Palavra, pão, caridade e ação missionária são os eixos temáticos dessa quinta carta. O trem das SEBs não para. Por isso, aconteceu neste dia 15 a missa de envio da carta às comunidades. Estamos atravessando uma neblina perigosa, a pandemia. Nem por isso vamos desanimar. As comunidades eclesiais de base continuam trilhando seu caminho através dos 4 pilares fundamentais que a sustentam: a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária, conforme nos apresenta as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, tendo por base o retrato das primeiras comunidades cristãs descrita nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos juntos nessa pegada rumo ao 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base. SEBs, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. É isso aí, agora são exatamente 2 horas e 40 minutos em São Luís do Maranhão, e já estamos na linha com o professor companheiro Gibran, direto de Mato Grosso, e tivemos aí a carta, né, a quinta carta da Ampliada Nacional de Preparação da equipe em preparação do 15º Intereclesial das SEBs, que acontecerá em julho de 2022 em Mato Grosso, pois e lida pela nossa querida Marilza Chuína, né, companheira e colega do professor Gibran. Professor Gibran, seja bem-vindo ao programa Voz das Comunidades. Muito boa tarde a você. Boa tarde, César. Boa tarde, Neguinho. Neguinho não está hoje aí, mas é verdade, no nosso coração. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha neste programa da Rádio Educadora, Voz das Comunidades. Boa tarde aos amigos que estão aí na técnica fazendo acontecer esse programa. Muito obrigado pelo convite, César. Ah, que isso, Gibran. Você é um grande companheiro nosso, gente da melhor qualidade, você e Ana Paula, sua esposa, e para nós é um privilégio, cara, ter você aqui por telefone, ao vivo, aqui no nosso programa Voz das Comunidades. Você fala de qual cidade, Gibran?
Eu falo de Cuiabá, que é capital de Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Pois é, e o 15º Intereclesial das SEBs acontecerá em julho de 2022, exatamente nas terras aí de Mato Grosso. Fala um pouquinho desse encontro aí, Ivan, para nós. Então, César, o encontro intereclesial das SEBs vai ser o 15º, já tem mais de 40 anos desses encontros, né? Ele vai ser em Rondonópolis. É uma cidade que fica a uns 200 quilômetros aqui de Cuiabá. Dá umas 3 horas e meia, né? De carro, 3 horas de carro. Será em Rondonópolis, que é uma das principais cidades do estado de Mato Grosso também. O tema do 15º Intereclesial vai ser SEBs, Igreja em Saída na Busca da Vida Plena para Todos e Todas. E o lema, vejam, eu vou criar novo céu e uma nova terra, que é referente à passagem bíblica de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Então é um encontro que reúne milhares de pessoas que fazem parte das SEBs, das pastorais sociais, dos movimentos populares, que tem essa ideia de um Cristo vivo na nossa caminhada e que nos ajuda a transformar o mundo para melhor. Maravilha, professor Giban, maravilha mesmo. Mas, Giban, vamos mandar um abraço aqui a um povo bacana, maravilhoso, da luta, do dia a dia, de guerra, de gana, de fé, de alegria, de muita labuta, que sempre nos escuta aqui no programa Voz das Comunidades. Você vai acompanhar com a gente aí, ó. Tem a Maura, lá de Feira de Santana, tem o Lucas, seminarista, do interior da Bahia, tem a Fernanda Melo, de Limoeiro, Pernambuco, Biel, Teresina, né? Pessoal das comunidades eclesiais de base, os comunicadores do Nordeste, das comunidades eclesiais de base SEBs, a Eliane Carneiro, em Floriano, Piauí, o Aurélio, na cidade de Fortaleza, no Ceará, José Batista está nos ouvindo, mandou o áudio ainda há pouco, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, Chico Malta, de Carrapateira, Paraíba, né? Pessoal, grandes comunicadores e comunicadoras das SEBs da nossa grande região Nordeste. Tem também aqui a Yolanda de Teresina, Piauí, um grande abraço a Yolanda, a Anitinha, o Damasceno e sua esposa Terezinha aqui no Coroadinho, no bairro da periferia de São Luís, a Lourdes Nogueira aqui em São Luís, Maria do Carmo, da equipe de SEBs aqui de Diocese de São Luís, aqui lá do Coafuma, aqui em São Luís, a irmã Luzia Cândido, lá em Nova Trento, Santa Catarina, no Santuário da Santa Paulina, também nos ouvindo. O Bruno Lima Rocha, sociólogo, cientista político, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho a gente abraça mais esse povo maravilhoso. Gibran, vamos agora ao seguinte, eu queria pedir a você uma permissão, que o Frei Beto, nosso querido Frei Beto, teólogo, né, e escritor, muito conhecido na América Latina e tudo mais, ele escreveu semana passada, aliás, esta semana, uma carta aos amigos e amigas do exterior, que estão no exterior, né, moram lá, que são de lá. E ele diz aqui o seguinte: no Brasil ocorre um genocídio. No momento em que eu escrevo, 16/7, né, no caso anteontem, a Covid-19, surgida aqui em fevereiro deste ano, já matou 76 mil pessoas. São quase 2 milhões de infectados. Até domingo, amanhã, é possível chegaremos a 80 mil vítimas fatais. É possível que agora, ao você ler este apelo dramático, já cheguem a 100 mil mortes. Quando lembro que na Guerra do Vietnã, ao longo de 20 anos, 58 mil vidas de militares, os americanos, foram sacrificadas. Tem o alcance da gravidade do que ocorre em meu país, o Brasil. Este horror causa indignação e revolta. E todos e todas sabemos que medidas de precaução e restrição adotadas em tantos outros países poderiam ter evitado tamanha mortandade. Esse genocídio não resulta da indiferença do governo Bolsonaro. É intencional. Bolsonaro se compraz da morte alheia.
quando deputado federal, em entrevista à TV, em 1999, ele declarou, aspas, através do voto você não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, ou seja, matando uns 30 mil. Já chegamos a 76 mil, né? Ao votar a favor do impeachment da presidente Dilma em 2016, ofertou seu voto à memória do mais notório torturador do Exército, Coronel Brilhante Ustra. Por ser tão obcecado pela morte, uma de suas principais políticas de governo é a liberação do comércio de armas e munições. Questionado à porta do Palácio Presidencial se não se importava com as vítimas da pandemia, ele respondeu, aspas, não estou acreditando nesses números. Isso foi em 27 de março, 92 mortes já naquela ocasião. Todos nós iremos morrer um dia, ele disse, em 29 de março, com 136 mortes. E daí? Quer que eu faça o quê? 28 de abril, 5.017 mortes. Por que essa política necrófila? Desde o início, ele declarou que o importante não era salvar vidas, e sim a economia. Daí, sua recusa em decretar o lockdown, acatar as orientações da OMS e importar respiradores e equipamentos de proteção individual. Foi preciso o STF, Suprema Corte do país, delegar essa responsabilidade a governadores e prefeitos. Bolsonaro sequer respondeu à autoridade de seus próprios ministros de saúde. Desde fevereiro, o Brasil teve 2, ambos demitidos por se recusarem a adotar a mesma atitude do presidente. Agora, à frente do Ministério, está o general Pazuello, que nada entende de questão sanitária. Tentou ocultar os dados sobre a evolução dos números de vítimas do coronavírus, empregou 38 militares em função importantes do Ministério, sem a requerida qualificação, e cancelou as entrevistas diárias pelas quais a população recebia orientação. Seria exaustivo enumerar, continua Frei Beto, aqui tantas medidas de liberação de recursos para socorro das vítimas e das famílias de baixa renda. Mais de 100 milhões de brasileiros jamais foram efetivadas. As razões da intencionalidade criminosa do governo Bolsonaro são evidentes. Deixar morrer os idosos para economizar recursos da Previdência Social, deixar morrer os portadores de doenças pré-existentes para economizar recursos do SUS, o Sistema Nacional de Saúde, deixar morrer os pobres para economizar recursos do Bolsa Família e de outros programas sociais destinados aos 52 milhões e meio de brasileiros que vivem na pobreza e aos 13 milhões e meio de brasileiros que se encontram em extrema pobreza, dados do governo federal. E aí o Frei Beto segue em frente, Gibran. Indígenas e quilombolas têm sido dizimados pela crescente devastação socioambiental, em especial na Amazônia. Por favor, ele pede, divulguem ao máximo esse crime de lesa humanidade. É preciso que as denúncias do que ocorre no Brasil cheguem à mídia do seu país, às redes digitais, ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, e ao Tribunal Internacional de Haia, bem como aos bancos e empresas que abrigam investidores tão cobiçados pelo governo Bolsonaro. Muito antes de um jornal The Economist fazê-lo nas redes digitais, trato o presidente por Bolsonaro. Enquanto Roma arde em chamas, ele toca lira e faz propaganda da cloroquina, remédio sem nenhuma eficácia científica contra o coronavírus. Porém, seus fabricantes são aliados políticos do presidente. Agradeço o seu solidário interesse em divulgar esta carta. Só a pressão vinda do exterior será capaz de deter o genocídio que assola o nosso querido e maravilhoso Brasil. Fraternalmente, Frei Beto, 16 de julho
de 2020, dia de Nossa Senhora do Carmo. E Frei Beto é frade dominicano e escritor, assessor da FAO e de movimentos sociais. Meu querido Gibran, o que você fala dessa carta de Frei Beto? Então, César, é uma análise dura, mas é real, é verdadeiro, é triste, mas o que o Frei Beto coloca é verdadeiro. A gente vive num país que não tem governo e que, na verdade, governa para os mais ricos, não se preocupa com o povo, não se preocupa com a natureza, não se preocupa com a educação, não se preocupa com o emprego, com o trabalho, com a renda, não se preocupa com a felicidade das pessoas. É um governo que mata, que não se responsabiliza para o que foi eleito. É um governo que, quando era candidato, né, um presidente, quando era candidato, falou demais e não fez nada até agora. Pior, só fez contra o povo. E a gente sente isso aqui em Mato Grosso. Cada estado sente essas coisas. Aqui em Mato Grosso nós temos o povo das SEBs sempre se organizando para fazer suas lutas, para fazer os círculos bíblicos, para fazer uma espiritualidade encarnada, baseada na cultura popular. Mas aqui a gente também já enfrentava problemas. Imagine agora. Aqui em Mato Grosso, você tem problema com os indígenas. Aqui em Mato Grosso, para ter uma ideia, César, nós temos mais de 40 etnias de povos indígenas. E esse povo, diariamente, é atacado por fazendeiros. Recentemente, nós tivemos aí um projeto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, estimulando a grilagem de terras aí dos indígenas. Aqui em Mato Grosso nós temos 3 biomas, né? O Pantanal, o Cerrado, a Amazônia. É uma natureza linda e maravilhosa, mas que tenta resistir a todo custo. Eu acho que você deve estar acompanhando, os colegas aí que nos acompanham também estão acompanhando. Mato Grosso se transformou no epicentro, num dos estados com maior avanço nos casos de Covid. E aqui no nosso estado, o governador é o Mauro Mendes, da bancada ruralista também. Ele concorda com esses pensamentos do Bolsonaro. Aqui nós não temos até agora um hospital de campanha. Aqui os hospitais estão todos lotados. Os leitos para UTI de Covid não tem mais espaço. Para você ter uma ideia, tem várias pessoas que estão acometidas aí pela Covid, que tem um pouco mais de recurso, que estão indo para outros estados vizinhos aqui, para tentar se safar. Mas a maior parte do povo não tem essa possibilidade. E, inclusive... Alô, estão me ouvindo? Estou me ouvindo, Gibran. Inclusive, César, eu gostaria de colocar aqui um abraço a todas as irmãs e os irmãos, companheiras e companheiros das SEBs de Mato Grosso, da Arquidiocese de Cuiabá, Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Diocese de Cáceres, Sinop, Juína, Primavera Paranatinga e Barra do Garças. E lembrar que há 2 dias a mãe do nosso companheiro Nelson, o Nelson ele é originário da Pastoral da Juventude, ele participa das SEBs, ele mora aqui em Cuiabá. A mãe do Nelson, ela faleceu de Covid-19, a dona Abadia Soares da Silva. Inclusive eu pedi para o Nelson, né, ele autorizou dizer o nome da mãe dele aqui. E aí eu gostaria que a gente fizesse essa lembrança, no nome da dona Abadia Soares da Silva, a gente fizesse essa lembrança desse povo tão sofredor, tão massacrado, mas tão guerreiro e tão crente nesse Deus da vida. Claro, Gibran. Nossa também solidariedade à família do nosso companheiro Nelson, né, pela perda da sua mãe, que Deus a tenha de braços abertos, né? E a luta continua, que Deus conforte a dor que a família sente agora, né? Grande abraço, Nelson. Felicidades, muita paz, força, fé e perseverança, meu irmão. Gibran, mas como já estamos aqui avançados aqui do horário, né? Você falava a respeito de, exatamente comentando a carta do Frei Beto, né?
as ofensas e ameaças dos povos indígenas que sofrem e tudo mais. Como é que você vê a posição assim da igreja hoje, a CNBB, que é a entidade que representa oficialmente a nossa Igreja Católica no Brasil? Como é que você vê a participação da igreja, né, nesse momento político do Brasil? Olha, César, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é uma instituição. E ela tem aí dezenas de anos, né? Ela tem sido importante. De maneira geral, na minha avaliação, ela tem sido importante para defender a democracia, a religiosidade popular na vida, tem sido importante na defesa da natureza. A CNBB, mais recentemente, tem estabelecido um contato muito bom com o Papa Francisco. A gente sabe que o Papa Francisco é um Papa profeta, é um Papa que vem do povo e está do lado do povo. Nós não tivemos isso nos papados anteriores. O Papa João Paulo II, apesar de ser bastante carismático e popular, ele não fez uma defesa da igreja que opta pelos pobres. Da mesma forma, o Papa Bento XVI, eles não fizeram essa opção, eles estavam mais preocupados com a doutrina. E o Papa Francisco vem abrir aí os nossos olhos e ficar do lado do povo, ficar do lado das SEBs, das pastorais sociais e de todos os movimentos religiosos que defendem a vida a partir dos excluídos. Agora, eu acho que a CNBB, ela sempre precisa ser estimulada pelo povo na base. Se a gente ficar esperando só a CNBB soltar suas notas de repúdio ou de apoio, fazer os seus vídeos por meio dos seus bispos, parte deles proféticos, a gente vai esperar o bonde vai passar. O povo tem que se organizar nas bases. O que é SEBS? É o povo organizado nas bases, naquela pequena comunidade, fazendo uma rifa em nome do irmão, fazendo um movimento por asfalto, se engajando no grito dos excluídos, indo para a rua defender a liberdade das pessoas que mais são atacadas, fazer sopão para entregar aos irmãos e irmãs que são moradores de rua, se engajar na luta pela educação. É tudo isso, mas isso vem de baixo. A saída não vem por cima. E assim, por mais que o Papa Francisco seja importante, ele é importante, né, tem esse simbolismo, mas se não tiver o povo na base, fazendo as coisas no seu dia a dia, não tem CNBB e nenhuma instituição que resolva. Porque o Cristo mesmo disse, né? A igreja somos nós. A igreja não é um templo de concreto, de material físico. A igreja está dentro de nós e somos nós unidos e unidas para transformar esse mundo com mais esperança e assim seguir em frente, né? Tornando essa nossa estada aqui com muita felicidade, apesar de todos os pesares. Beleza, Gibran. Belas palavras, iluminadas, muita clareza. Gibran, só para a gente encerrar junto aqui o nosso programa, que já são 3 horas, e daqui a pouquinho nós vamos ter a transmissão da Santa Missa aqui pela Rádio Educadora. Só encerrando aqui com as palavras de Dom Oscar Romero, né, que foi assassinado em 24 de março de 1980, quando celebrava a Eucaristia na capela do Hospital La Divina Providência, na cidade de São Salvador, capital de El Salvador. Ele dizia exatamente isso que você colocava. Não é um prestígio para a igreja estar bem com os poderosos. Prestígio para a igreja é sentir que os pobres a sentem como sendo sua. Sentir que a igreja vive uma dimensão na terra, chamando todos, também os ricos, à conversão e à salvação a partir do mundo dos pobres, porque eles são unicamente os bem-aventurados. Aí ele continua: se denuncio e condeno a injustiça, é porque é minha obrigação como pastor de um povo oprimido e humilhado. O Evangelho me impulsiona a defender meu povo e em seu nome estou disposto a ir aos tribunais, ao cárcere e à morte, como de fato ele foi assassinado.
Dom Oscar Romero. Gibran, muito obrigado, meu companheiro. Saúde e paz a você, Ana Paula, e a todo o povo maravilhoso aí do Mato Grosso. Valeu, César, muito obrigado pelo espaço. As SEBs aqui de Mato Grosso agradecem você, o Neguinho, todo o programa aí. E sempre é bom a gente ter aquela palavra, né, de que a esperança ela é libertadora, ela é transformadora, ela é revolucionária. Tenhamos sempre esperança. Maravilha, Gibran, grande abraço, irmão. Tudo de bom a vocês aí, viu, em Mato Grosso. Pois é, tivemos então a companhia, a participação do nosso querido Gibran, professor, lá em Mato Grosso, né, e grande formador de lideranças das comunidades eclesiais de base e dos movimentos sociais no estado do Mato Grosso. Zé Carlos, chegamos então ao final do nosso programa Voz das Comunidades. Logo em seguida, que é a programação da Rádio Educadora, teremos a transmissão da Santa Missa, né, para a gente rezar, para a gente orar, louvar, cantar e contemplar o nosso Deus da vida. Pois é, e aí, Zé, se ainda der tempo, podemos então trazer uma canção antiga, mas que traz uma mensagem muito bacana para nós da luta das comunidades eclesiais de base, SEBs, das pastorais sociais, movimentos sociais e tudo. É a música Eu Acredito, com Jorge Pereira Lima. Zé Carlos, grande abraço, meu irmão, saúde e paz a você, e assim a você também que está nos ouvindo. Prometemos voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Educadora apresentou Voz das Comunidades. Produção e apresentação: César Soeiro, Neguinho e Ramon Alves.